Meus irmãos, bom dia. Eu os saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Vamos ficar de pé nesse momento. E vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos fazer uma leitura. A partir do versículo 4. Versículos 4 a 9. O texto, capítulo 6, versículos 4 a 9. Os meus irmãos estão comigo? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Senhor, nós te buscamos nesta manhã mais uma vez e agora a súplica que fazemos a ti é que a palavra de Deus seja compreendida e obedecida. Nós oramos em nome de Jesus. Assentai-vos, meus irmãos. Mexer nos antigos marcos. Agora sim. Nós estamos falando sobre criação de filhos e eu me recordo de ter comentado com vocês rapidamente sobre as implicações da aliança mosaica para o nosso tema. Eu disse que a lei mosaica, a aliança mosaica, consistiu em uma concessão de um sumário claro e objetivo a respeito da vontade de Deus. A lei mosaica foi a concessão de um resumo codificado da lei eterna à nação de Israel. Por meio do pacto da lei, do pacto feito por meio de Moisés, então nós percebemos claramente que Deus está mantendo o padrão de atuação no sentido de redimir e santificar famílias para si. É isso que eu quero que os meus irmãos percebam. E eu me recordo de ter lido com vocês no nosso último encontro, Moisés dizer em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, que a revelação pertence a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Vocês se recordam disso? Por isso nós chegamos à conclusão que é nosso dever nos debruçar sobre a palavra de Deus, conhecê-la e ensiná-la aos nossos filhos, porque a revelação pertence a eles também. E porque pertence a eles, a palavra de Deus não pode ser sonegada deles. Agora, nós estamos em um texto que fala sobre como instruir.
Na verdade, o texto começa dizendo sobre o que é mais importante e como isso deve ser ensinado aos filhos também. Deixa eu lembrar algumas coisas. No momento da renovação da aliança, e o livro de Deuteronômio é exatamente esse momento, 40 anos depois da aliança feita no Horebe, os filhos de Israel estão na terra de Moabe, já na iminência de entrar na terra prometida, e é nesse contexto que os sermões de Deuteronômio são proferidos. Deuteronômio representa, portanto, a renovação da aliança. No capítulo 5 de Deuteronômio, versículo 2, se os meus irmãos quiserem me acompanhar, Moisés relembrou ali que o Senhor fez aliança com a nação em Horebe. Vejam, ele está se referindo a alguma coisa que aconteceu 40 anos antes. Depois disso, Moisés diz que nós temos os 10 mandamentos e nós temos uma nova lista de 10 mandamentos. Capítulo 5, a partir do versículo 7 até o versículo 21. Esses mandamentos são o núcleo inegociável da lei e eles são tão importantes que eles foram falados diretamente por Deus. Isso é dito no capítulo 5, versículo 22. Fogo e nuvem cobriam o Sinai e Deus falou esses mandamentos. E outros mandamentos seriam dados por meio de Moisés, mas nada era comparado àqueles mandamentos que Deus mesmo havia falado e escrito nas tábuas da lei. Capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 13, relembra esse fato. Passo seguinte, chegamos no capítulo 6 do livro de Deuteronômio. Então Moisés passa aqui a se concentrar naquilo que é realmente fundamental, o mais fundamental dos 10 mandamentos. E nesse momento ele destaca que a observância desses mandamentos seria o dever de toda a vida de todo o povo. Olha o que está no capítulo 6, versículo 2. Tu e o quê? E teu filho e o quê? E teu neto, tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. Toda a vida de todo o povo. E dito isto, Moisés se volta então para a revelação mais central em todo o Antigo Testamento. O que há de mais central no Antigo Testamento é o conjunto de mandamentos dos 10 mandamentos. Dentro do conjunto dos 10 mandamentos, o que há de mais central é dito exatamente aqui no versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? É um único Senhor. Versículo 4. Ou seja, existe apenas um único Deus. Essa verdade tem causado revolta. Esses dias eu estava vendo exatamente isso. A pessoa falando do problema da crença em um único Deus, em um mundo que se pretende plural. Mas aqui está o que há de mais importante na nossa fé. É a verdade mais central do Antigo Testamento. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Existe apenas um Deus cujo poder se estende a todas as nações, embora esse único Deus tenha escolhido somente Israel para a comunhão com ele. Que o único Deus é Deus de toda a terra, pode ser visto, por exemplo, em Deuteronômio 32, versículo 8. Deus manda nas nações, distribuiu a terra entre as nações, o poder se estende, ele é único em toda a terra, mas no versículo 9 de Deuteronômio 32, se diz ali que Israel é o povo especial. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, se tornou, digamos, uma confissão central do judaísmo. Esta confissão passou a ser chamada de Shema, que é a palavra hebraica para a primeira palavra da sentença. Ouve.
Essa confissão se chama ouve na língua hebraica, porque é a primeira palavra que aparece aí no versículo 4. Vocês estão me acompanhando? Na sequência, e agora falando na terceira pessoa do singular, isto é importante, tu. Moisés resume, segunda pessoa do singular, segunda, tu. Moisés resume a lei com aquele que Jesus chamou de primeiro e grande mandamento. Amarás, pois, o Senhor, versículo 5, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E aí eu quero que vocês percebam que o próprio povo é uma unidade. Por isso a segunda pessoa do singular, tu. É por isso que nós temos o tu aqui. E nesta unidade se incluía as gerações que estavam ali perante Moisés e as que viriam. Por isso, cada nova geração deveria ser instruída na verdade. De duas maneiras. A respeito de Deus, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, e a respeito do próprio povo como uma unidade. É isso que nós temos aqui. O povo deveria amar a Deus como um só corpo. Eu quero saber se os meus irmãos estão me entendendo. Muito bem. Amar a Deus desse modo, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, significa dedicar todos os aspectos da vida a Deus. Na palavra coração se inserem os nossos conceitos de cognição, de conhecimento, de volição, de vontade e de afeição, de emoção. Aqui nós temos a sede de toda a personalidade. O acúmulo de palavras, coração, mais alma, mais força, tem aquele sentido hebraico de enfatizar a noção de pessoa toda. A pessoa inteira deve amar a Deus. Estas palavras fundamentais, segundo o versículo 6, esse mandamento fundamental, segundo Jesus, o primeiro e o grande mandamento, referentes à devoção integral a Deus, decorrentes da natureza una de Deus, são uma ordem e deverão estar, olha o que diz o versículo 6, no teu coração. Então é claro que não seria a toda evidência uma religião apenas para os sábados, nem para os domingos. Porque estas palavras, o mandamento central a respeito da devoção integral a Deus com a pessoa toda, deve ser algo a ser carregado, fazer parte da vida. Não tem religião apenas de um dia por semana aqui. A religião está no coração, a revelação está no coração. E por isso, é uma fé, uma piedade para todos os dias, para todos os momentos. Vai observando, por favor. Que as palavras deveriam estar no coração, isso também significa que elas têm que ser objeto de conhecimento, de meditação, de afeição. O mandamento para amar a Deus integralmente, com toda a alma, é algo a ser conhecido, internalizado, meditado e amado. É um mandamento para amar a Deus e a palavra de Deus. Para amar a Deus e sua Bíblia. E dessa forma a Escritura se tornaria a base das nossas decisões, a influência para todos os aspectos da vida. Mas não só, estas palavras também deveriam ser transmitidas aos filhos. Olha o que está no versículo 7. A palavra hebraica aparece uma palavra
que traduz o hebraico ali como inculcar. Alguns dizem que significa intimar, e outros preferem estimular. Inculcar, estimular, intimar, são todas palavras fortes que dizem respeito à repetição frequente das palavras até que elas viessem a penetrar no coração dos filhos e fazer no coração dos filhos uma morada permanente. Olha o que significa inculcar, intimar, estimular. É reforço frequente do mandamento, até que o mandamento se tornasse a vida do filho. O sábio de Provérbios nos dá um modelo de como isso podia ser feito, ou pode ser feito, ou deve ser feito. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Por que o sábio está dizendo que a palavra é dele, que os mandamentos são dele? Porque a revelação é nossa, ela nos pertence. Os mandamentos de Deus são nossos. E o Pai tem autoridade para dizer: guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei, como a menina dos teus olhos, ata-os aos dedos, escreve-os nas tábuas do teu coração. Aqui nós temos um modelo de ensino persistente, reforço, repetitivo, inculcar, intimar. Em outras palavras, nós temos que nos envolver de fato na luta pela conquista do coração dos nossos filhos. Vocês estão me ouvindo bem agora? O coração deles está em disputa. Muitas forças o querem. Atualmente, as forças do relativismo, do pluralismo, do materialismo marxista, do ateísmo evolucionista, do mundanismo, do utilitarismo, da relativização de valores, da normalização da perversão. Estas são forças que, mancomunadas, pretendem encher o coração do nosso filho de descrença e de cinismo. Nós estamos envolvidos numa luta. O que nós queremos conquistar? O coração dos nossos filhos. Eles podem não saber disso. Mas a tentativa é de convencê-los que a humanidade finalmente chegou a uma compreensão madura da vida e que não existe nada mais terrível do que a permanência dos velhos valores. E muitos não sabem que estão sendo apenas manipulados. Não exatamente por forças político-ideológicas. Isso é apenas a ponta do iceberg. Mas por forças satânicas. Eu quero que os meus irmãos entendam muito bem qual é o cenário. Há um tesouro muito cobiçado. Todos o querem. É o tesouro do coração dos nossos filhos. E nós não vamos entregar facilmente. Amém, gente? Não vamos. Não vamos entregar facilmente. Nós não vamos abrir mão do coração, da mente.
das emoções, das faculdades, do conhecimento dos nossos filhos. Tu as inculcarás a teus filhos, disse Moisés. Veja o tamanho da batalha. Tudo certo? Agora, como nós estamos perante uma lei natural e eterna, pais, mães, responsáveis podem, além do dever, eles podem, está ao alcance deles, instruir seus filhos ou pupilos em casa, todos os dias. Não há necessidade de especialização nisso. Ninguém precisa ser pós-doutor para isso, porque isso é parte da lei natural. O mandamento central de amar a Deus com todo o coração e alma e força é parte da lei natural. É o que há de mais importante, de mais fundamental, de mais nuclear na lei eterna de Deus. Ninguém precisa ser pós-doutor. Faz em casa. Faz em casa, faz em casa. Todos os dias. Nas tarefas diárias, nas andanças do cotidiano. Por isso, Moisés diz assim, delas falarás assentado em tua casa. É uma referência às horas de trabalho para quem trabalha em casa, de descanso, de sentar para tomar refeições, de receber pessoas na sua casa. Dela falarás assentado em sua casa. Andando pelo caminho diz respeito às idas e vindas de todos os dias, a viagens, andando pelo caminho, ao deitar-te, isso remete à despedida da família antes de dormir, ao levantar-te, retomou o dia, as atividades foram retomadas logo pela manhã, e aí, meus irmãos, nós temos todas estas oportunidades, o dia todo, de todos os dias, fornece ocasiões valiosas para falar a palavra de Deus àqueles que estão à nossa volta. E isso, claro, não é? Deve acontecer em um ambiente de doçura. Em um ambiente de doçura familiar. A palavra de Deus precisa ser falada naturalmente, embora propositalmente. Os versículos 8 e 9 enfatizam, e eu chego ao fim, que a palavra de Deus deveria estar frequentemente na mente do israelita, como também orientando toda a casa. Talvez aqui em uma linguagem figurada, alguns propõem. Eu estou nos versículos 8 e 9. Se era o caso de termos aqui uma linguagem figurada, as palavras como sinal na tua mão querem dizer que as palavras de Deus, que o mandamento de Deus deve influenciar aquilo que nós fazemos. Nosso comportamento, as ações, as reações, as decisões, serão por frontal entre os olhos, significa que deveriam ser observadas constantemente. Deveriam ainda ser escritas nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, porque orientadores de fé de toda a casa. É uma possibilidade que nós tenhamos aqui uma linguagem figurada, mas mais provavelmente nós temos aqui uma ordem com um sentido literal. Porque é provável que naquele tempo existissem poucas cópias da lei. Então, somente nas festas costumava-se ler porções das Escrituras. E então Deus ordenou ao povo que, pelo menos por hora, escrevesse em suas paredes algumas frases. Frases selecionadas.
frases que representavam aquilo que era mais importante, fundamental e abrangente, ou em pequenos rolos de pergaminhos para serem atados aos pulsos. Alguns imaginam que daqui vem o uso dos filactérios, que aparecem no Novo Testamento. E lá, Jesus não fala mal dos filactérios. Lá, Jesus condena o excesso de filactérios. Vocês alargam os filactérios, alargam as franjas dos filactérios. No tempo da Reforma, os primeiros reformadores da igreja inglesa aconselharam que versículos fossem escritos nas paredes das casas. Exatamente porque nós tínhamos no século XVI ainda pouquíssimas cópias de escritura. E você percebe que isso está de acordo com o mandamento de Moisés. Numa situação em que nós temos pouquíssimas cópias, escrever frases nas paredes pode ser coisa muito útil. Na Ilha da Madeira, o Dr. Calley escrevia versículos nas suas receitas médicas. Você pode imaginar o valor de uma receita médica em 1840, na longínqua Ilha da Madeira, território português, né? Imagine o valor disso. Ninguém jogava no lixo uma receita médica. Talvez hoje você não tenha a última receita médica que recebeu do seu médico. Talvez receitas médicas hoje sejam mais ou menos como os nossos boletins, que às vezes eu termino o culto aqui à noite e apanho boletins no chão. Quando tem muito, a gente joga fora. Quando tem pouco, a gente segura aquilo que tem. Se está faltando Bíblia, escreve Bíblia na parede. Sim, minha irmã. Eu fico imaginando que as crianças não devem ter esquecido os quadros. Levou para a vida o conhecimento daquilo que estava na parede. Então, sim, tem um sentido figurado aqui e tem um sentido literal nos versículos 8 e 9 do texto que nós estamos lendo. E, por fim, qual seria a obrigação que nós extraímos daqui? Primeiro, nos esforcemos para conhecer a palavra de Deus. Segundo, nos esforcemos para, por todos os meios, tornar a palavra de Deus conhecida a todos, até àquele que passa na frente da nossa casa. Terceiro, essas palavras que nós conhecemos, elas têm um propósito, elas vão nos evitar o pecado e nos estimular o temor de Deus. Quarto, essas palavras vão também dizer que nós não nos envergonhamos da nossa religião. Eu gosto de usar palavras que ninguém mais gosta.
porque quando nós jogamos antigas palavras fora, provavelmente nós jogamos também antigos valores que elas representavam. Então eu estou insistindo na palavra religião. A nossa piedade deve ser algo que está gravado nas palmas das mãos, diante dos olhos. E mesmo no mundo de hoje, não tenha vergonha da sua fé, da porta da sua casa, para que quem passa conheça a palavra de Deus. Amém, gente? Amém. Vamos ficar de pé. Senhor, nós te louvamos nesta manhã bendita por tua palavra. Nós amamos ao Senhor. E temos amado mais ao Senhor. E temos crescido nesse amor. Muito longe, é verdade, Senhor, de te amar como convém, de te amar como te é devido, como te é digno. Mas sim, amamos-te com amor genuíno. E amamos te amar. Amamos o teu mandamento. Amamos a tua palavra. Amamos a Deus e sua Bíblia. Ajuda-nos, dá-nos esta compreensão de que o dia todo, de todos os dias, oferece oportunidades para tornar a tua palavra conhecida a partir de dentro da nossa casa. Nós oramos em nome de Jesus. Joadete. Podeis sentar, meus irmãos.